Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos animados aí com as nossas aulas voltando, né? Ontem nós tivemos a nossa primeira aula, foi ao vivo, nós conversamos sobre várias coisas, deixei esse espaço um pouco mais aberto para que a gente pudesse compartilhar experiências, compartilhar um pouco de como tem sido para nós, né? Porque eu acho importante também esse contato, essa conversa, essa interação. Expliquei algumas coisas sobre atividades diagnósticas e sobre os trabalhos, como vai dar uma funcionada esse ano, esse trimestre, mas ainda tem algumas coisas que a Pro quer conversar com vocês, então vou aproveitar o comecinho dessa aula para a gente poder interagir aí e conversar sobre essas coisas um pouco, ok? Pessoal, então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar início à nossa aula, claro. Aqui a nossa aula de hoje. Peraí. Então, nossa aula de hoje, ela, como o título ali já dizia, né? É a nossa aula gravada, no caso, né? Porque a gente teve outras aulas no começo do ano aí lá na escola. E essa é a nossa aula número 39. Nossa aula 38 foi ontem, foi ao vivo. E foi uma delícia estar com vocês, né? Matar um pouco da saudade. Mas, pessoal, é o seguinte. Como hoje é a nossa primeira aula, nossa primeira semana de volta às aulas, eu achei interessante a gente fazer uma semana um pouco mais leve no conteúdo. O que isso significa? Fazer uma revisão dos conteúdos, tá? E fazer também atividade na apostila. Porque para a gente começar a pegar esse ritmo aí. Então, eu tenho alguns recadinhos e um deles é esse. Como eu comentei com vocês, nós vamos ter aí pelo menos 3 trabalhinhos durante o trimestre. Eu vou ainda decidir se vai ser em dupla, se vai ser em grupo, como que vai ser. Se vai ser alguma atividade que já tenha na apostila, se eu vou desenvolver alguma coisa. Eu ainda vou decidir essas coisinhas aí, ok? Só que, para a gente conseguir ter um sucesso grande aí nessas atividades diagnósticas, nossos trabalhos, nós vamos precisar nos organizar um pouquinho melhor. O que significa, professora? Significa que nós precisaremos ter uma rotina um pouco mais dedicada, né? A gente vai precisar se dedicar um pouco mais, fazer uma rotina de estudos um pouco mais regrada, né? Eu digo, porque essa é, infelizmente, a realidade de agora. A gente não vai voltar, eu acho que por esses meses agora, pelo menos agora julho e agosto, eu acredito que ainda não volte, né, para o ensino presencial e tal. Então, a gente vai precisar se organizar da forma que a gente pode. A gente vai ter que fazer com que tudo ocorra como a gente pode fazer da melhor forma isso, tá? Então, existe um método que se chama método Pomodoro. É um método muito legal que eu, quando tinha idade de vocês, não, porque eu ainda não conhecia, mas quando eu estava no ensino médio foi um método muito, muito, muito eficaz, que me ajudou a estudar muito. O método se chama Pomodoro e funciona assim. Você estuda 2 horas por dia, cada conteúdo no caso. Então, vamos supor, hoje eu tirei para revisar as matérias de português e geografia. Isso é estudar, não é fazer as tarefas, tá? Então, você tem que ter lá pelo menos 1 hora do seu dia para fazer as tarefas que os professores deixam, ou mais, né? Depende do tanto de tarefa que ficou para casa. Mas você tem que separar 2 horas do seu dia para estudar. Vamos supor que eu vou dar uma atividade diagnóstica em uma semana e a professora de ciências, Ana Clara, também vai dar a atividade diagnóstica na mesma semana, igual foi na vez que eu dei a atividade, ela também deu, né? Então, assim, naquela semana você sabe que você vai ter 2 avaliações, você vai ter 2 atividades diagnósticas de português e de geografia. Então, naquela semana, na véspera dessas atividades diagnósticas, você separa 2 horas para cada uma. Tipo, na segunda você faz geografia porque a atividade vai ser na terça. E na quarta você faz português porque a atividade vai ser na quinta. Como funciona o método Pomodoro? 2 horas de estudos. Dessas 2 horas, você vai ler durante 30 minutos
os textos, apostilas, revisar a apostila e tal, vai descansar 15. Pode ver um vídeo, pode descansar, pode comer alguma coisa, tomar uma água no banheiro e tal. Beleza. Aí você vai ficar mais 30 minutos resolvendo exercícios. Então, você resolve lá os exercícios. Você revisa, por exemplo, os exercícios da apostila, porque, por exemplo, a minha atividade diagnóstica foi bastante parecida com os exercícios da apostila. Então, revisar os exercícios da apostila é um método eficaz. Aí vocês descansam mais 15 minutos. Já deu meia hora de descanso e 1 hora de estudo. Então, você já foi 1h30 do seu método aí de estudo. Essa última meia hora, você vai fazer um resumo. Como assim, professora? Ó, você leu meia hora e resolveu exercícios por meia hora, certo? Então, agora, essa meia hora restante de estudo, você resume com as suas palavras o que você entendeu. Então, você escreve. E se você vê que só escrever não é o suficiente, então você lê. Lê para sua mãe, lê para o espelho, lê para você mesmo só em voz alta, para que você fixe o conteúdo na sua mente. Isso é um método muito eficaz, muito, muito bom para vocês estudarem. Não é um método cansativo, porque em 2 horas você descansa 15 minutos, depois mais 15 minutos. Então, você tem 2 intervalos aí de 15 minutos cada um para descanso. E isso é muito, muito legal para vocês estudarem véspera aí de atividade diagnóstica, seja quando a gente voltar para o nosso ensino remoto, sair do ensino remoto e voltar para o nosso ensino presencial, vocês estudarem para as provas. Isso é muito legal. Então, vamos falar aí que por dia você vai separar 2 horas do seu dia para fazer o método Pomodoro aí que eu acabei de explicar. E aí, mais 1 hora do seu dia para resolver as atividades de tarefa para casa. Aí, se tiver um trabalho ou alguma coisa, você coloca mais uma meia horinha. Pensa, em 3 horinhas aí da sua tarde, do seu dia, você já estudou, já revisou o conteúdo, você vai render muito mais. Isso vai te ajudar muito mais, porque você vai aprender. A gente não tem que pensar só em nota. A gente tem que pensar em como internalizar e fixar o conteúdo na nossa mente. Porque, gente, o 6º ano, ele é muito importante mesmo. Quando vocês estiverem se preparando para um vestibular, para alguma coisa assim lá na frente, vocês vão ver como os conteúdos do 6º ano são básicos e são essenciais para lá na frente a gente conseguir compreender ainda melhor o que a gente está estudando. Beleza? Então, vamos fazer com que o nosso 6º ano seja incrível, cheio de aprendizado e que ele seja feito com excelência. A gente não pode fazer de qualquer jeito 6º ano, porque daí depois a gente faz de qualquer jeito 7º, qualquer jeito 8º. E vocês são os meus alunos queridos, eu conheço vocês, né? A gente, apesar de estar distante, a gente se conhece. E eu sei que vocês são muito esforçados e têm um mundo pela frente. Então, vamos agarrar as oportunidades que a gente tem. E essa é uma oportunidade única, que é estudar e conseguir ser melhor todos os dias, ok? Depois dessa nossa conversa aqui, então a gente vai começar a fazer uma revisão dos adjetivos e dos substantivos. Vou começar revisando dos adjetivos, porque os substantivos eles são um pouquinho mais demorados e vocês estão, né, bem maçantes aí do substantivo, porque a gente já revisou uma vez. Mas vamos dar uma revisada hoje de novo, porque depois da nossa atividade diagnóstica, que teve bastante coisa sobre o substantivo, eu acho necessário que a gente revise o substantivo para ficar melhor ainda fixado aí para vocês, ok? Então, os adjetivos, eles são uma classe de palavras, né? Que ele se encarrega, ele tem a função de atribuir uma característica para um adjetivo, então, ou para um substantivo. Então, se eu tenho um substantivo e tenho uma qualidade ou uma característica desse substantivo, logo eu vou ter o adjetivo. Ou seja, sempre que eu tenho um adjetivo, eu tenho que ter um substantivo. Não existe substantivo, adjetivo sem substantivo, porque o adjetivo está ali para modificar alguma coisa, ok? Então, os adjetivos, eles são termos que eles variam no gênero, né? Que é para o feminino e para o masculino, do número, que é o singular e o plural, e no grau, que é o comparativo e o superlativo. O comparativo e o superlativo a gente ainda não se aprofundou, isso é matéria para mais para frente, beleza? Então, sendo assim, é bem simples, né? Ele pode ser feminino, pode ser masculino, pode ser singular e pode ser plural. Quando a gente pensa isso, a gente pensa nas classificações dos adjetivos, que aí vem o simples com o composto, o primitivo e o derivado, e alguns outros que a gente até chegou a fazer o trabalho lá dos adjetivos pátrios. Mas vamos lá. Quais são os tipos de adjetivos? Quais são as classificações dos adjetivos? E aí? Os adjetivos, eles então podem ser simples, que daí eles apresentam apenas um radical. Como exemplo,
pobre, magro, triste, belo, bonito, charmoso, ele apresenta só uma característica. Ele pode ser composto, apresenta mais de um radical, apresenta mais de uma palavra, como luso brasileiro, super interessante, super bonita. A gente tem 2 adjetivos que qualificam um substantivo só. Aí tem o adjetivo primitivo, né? Que dá origem a outros adjetivos. Ele é lá a mãe, a palavra mãe, para que venham os filhinhos. Lembra dos exemplos que eu dei? Então, por exemplo, bom, alegre, puro. E aí a gente tem os adjetivos derivados, que surgem a partir dos adjetivos primitivos, ou seja, palavras que derivam de substantivos ou verbos, como, por exemplo, escultor, né, que é do verbo esculpir, formoso, que é do substantivo formosura. Quando eu tiver um adjetivo derivado, ele não vai simplesmente sair do bom, que é um adjetivo primitivo, e virar um adjetivo como no substantivo derivado e primitivo é bom, bondoso, né? Substantivo que saiu ali do... Não é assim que funciona. A gente vai derivar os adjetivos adjetivos derivados, eles surgem a partir de substantivos ou verbos, ok? Por exemplo, estudar é um verbo. E aí a gente surge com um adjetivo derivado desse verbo de estudioso. O menino é estudioso. Eu estou atribuindo uma qualidade, uma característica a esse menino, essa menina. Beleza? Então, dado isso, vamos para os adjetivos pátrios, que ficou muito jóia, porque a gente fez um trabalho sobre eles, né? Que foi o trabalho do trimestre, para falar sobre os adjetivos pátrios, que eram adjetivos que indicam local de origem ou nacionalidade de pessoas, como, por exemplo, brasileiro, carioca, paulista, paranaense, maringaense, europeu, espanhol e assim por diante, como nós fizemos no nosso trabalho em grupo, beleza? Aí também teve a temida locução, né? Porque a locução é uma coisa que favora aí a galera, mas aqui a locução adjetiva, ela é um conjunto de 2 ou mais palavras que possuem um valor de adjetivo. Exemplo, amor de mãe. Amor de mãe, amor maternal, né? Doença de boca, doença bucal. Esse maternal e esse bucal são locuções adjetivas. Por quê? Eu adicionei o de mais uma palavra e tornou uma só. Lembra que eu falei, então, quando eu tiver o de ou o da, eu vou ter locuções adjetivas quando eu transformar essas palavras em uma só? Então, amor de mãe, amor maternal. O nosso colégio é um colégio paternal. Por quê? Porque é um colégio acolhedor, tá? Paternal, amor de pai, por exemplo. Aí vira o paternal. Beleza? Então, a locução adjetiva não é difícil. Lembrem-se, então, do de, junto com mais uma palavra, que se forma em uma só, por exemplo, o maternal e o bucal, se torna uma locução adjetiva. Por quê? Porque você juntou 2 palavras que possuem valores adjetivos para fazer uma palavra só com o mesmo valor adjetivo. Beleza? Logo vem o substantivo. Vamos revisar o substantivo mais uma vez, porque ele é muito importante. Substantivo, então, ele é uma classe gramatical e ele é um estudo da morfologia, né? Como a gente conversou, a morfologia é o estudo da língua. Então, dentro das orações, ele tem uma função ali dentro. E a função, né, desse substantivo é nomear seres. Ali, ó, tu fala assim, ó, toda classe gramatical é dividida entre palavras variáveis e invariáveis. O substantivo compõe as variáveis, ou seja, várias palavras, várias coisas, variáveis, varia de uma coisa para outra, beleza? Então, elas podem se flexionar. A gente também, a gente viu antes das aulas acabarem, foi uma das últimas aulas, a flexão dos substantivos, né? Então, alguém pode perguntar para a gente, o que é flexionar? Ele pode mudar e variar, como a gente viu naquela aula antes das nossas férias. Então, no caso dos substantivos, a variação ela sempre vai ocorrer em gênero, número e grau, como nós aprendemos, do feminino e masculino, singular e plural, aumentativo e diminutivo, ok? Então, é fundamental que nós entendamos isso.
Porque daí a gente consegue ver como o substantivo está se flexionando, como ele está se variando, para que a gente possa... Quando a gente entende tudo isso, a gente vai ficar mais fácil a gente entender as matérias que vêm agora a seguir no 6º ano, como o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome adjetivo, né? Que sempre vão concordar com os nossos substantivos. Então, é por isso que é de suma importância que nós entendamos os substantivos. Para que agora, quando a gente for estudar os artigos, o numeral, agora que a gente estudou o adjetivo, quando a gente for estudar o pronome adjetivo, são coisas que todas surgem a partir de uma concordância com os nossos substantivos. Quando uma palavra concorda com a outra, né? Concordância está aí mais ou menos nisso. Então, quando a gente consegue combinar uma coisa na outra, aí a gente consegue estudar de forma mais fácil. Então, é importantíssimo que nós lembremos de todos os substantivos, de todas as suas classificações, de todas as suas flexões, para que as outras matérias que vêm agora em diante se tornem mais fáceis, ok? Então, os substantivos, eles podem ser primitivos, né? Que são quando eles são formados a partir de uma palavra natural, como exemplo, livro, e derivados, quando eles surgem a partir de um primitivo. Então, o livro surge livraria, livreto, e assim por diante, tá? Então, uma palavra pode derivar outra. Então, aí também tem os substantivos simples, que são os nomes que possuem apenas uma palavra, apenas um radical, como chuva, como pedra, como várias outras palavras, tá? Então, vamos usar aqui o exemplo de chuva. Os compostos são nomes formados por duas palavras, ok? Então, como exemplo aí dessas palavras, que são duas, a gente trouxe guarda-chuva, tá? Eu poderia falar, então, arroz doce. Por exemplo, o arroz derivou o arroz doce. Não é qualquer arroz, é o arroz doce. Não é qualquer chuva, é um guarda-chuva, é um objeto, se transformou em outra coisa, ok? Então, esses são os compostos. Os concretos é quando a existência é independente, ou seja, ele não precisa de algo ou alguém para se manifestar. Por exemplo, a mesa, por exemplo, meu óculos, meu celular, não precisou, né? Agora, os abstratos, eles precisam da gente. Eles precisam de alguém para que os sintam. Por quê? Os substantivos abstratos são os nossos sentimentos. Quando nós sentimos raiva, amor, tristeza, saudade, isso são substantivos abstratos, porque nós não conseguimos defini-los, porque eu posso sentir raiva de um jeito, você pode de outro, eu posso sentir amor de um jeito, você pode de outro, mas são todos substantivos que dependem de algo ou de alguém, tá? A raiva não existe sozinha, tem que ter alguém para sentir essa raiva aí, entendeu? Então tá bom. Aí temos então os substantivos coletivos, né? Que indicam então um conjunto, né, de seres, desde que eles pertençam à mesma espécie. Por exemplo, a fauna, animais de uma região. Alcateia de lobos, vários lobos. Como, por exemplo, molho de chaves. Cardume, de peixes. São vários de uma única espécie. Lembrando que os substantivos coletivos, eles sempre vão estar no singular. Percebam, alcateia de lobos. São vários lobos, mais uma única alcateia. São vários peixes, mais um único cardume. Sempre estarão no singular. Aí nós temos, então, o substantivo comum, né? Que é quando eles não se especificam. Pelo contrário, eles se generalizam. Por exemplo, menino, aluno, ele se generaliza. Eu posso chegar aqui e falar assim, os alunos do 6º ano são terríveis. Eu estou generalizando. Agora, se eu falasse assim, o aluno tal do 6º ano é terrível. Já não generalizei. Por quê? Usei um substantivo próprio para especificar e particularizar, né? Quando eu tenho o comum, eu falo de um todo, eu generalizo ali a situação. E quando eu uso o substantivo próprio, eu especifico. Por exemplo, eu poderia falar assim, o aluno João do 6º ano é um amor. E aí eu estaria falando desse aluno em particular.
Agora, se eu chegasse e falasse, os alunos do sexto ano são os amores, eu estaria generalizando o sexto ano, entenderam? Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins eu consigo generalizar, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins eu consigo especificar e particularizar aí a partir do meu substantivo. Então, gente, a nossa aula foi essa hoje, ok? A gente se despede aqui. Quinta-feira tem mais aula. A gente se vê. E é isso. A gente vai se falando. Qualquer dúvida, me mandem, né? No WhatsApp, como sempre. A gente vai tirando as dúvidas, conversando e etc. E aí, a Pro espera vocês na quinta-feira, então, tá? Então, a aula de quinta, nós vamos corrigir as atividades, tá bom? Da apostila. Da página, deixa eu lembrar a página. Faz tanto tempo. Calma. Calma que eu vou lembrar. Calma. Meu Deus. A Pro vai ter que deixar aqui na descrição, mas eu acho que é das flexões, né? Da página 20. Ah, aqui, ó. Página 20, 21, 22 e 23. Essas foram as atividades que ficaram antes das férias para a gente corrigir agora, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai corrigir, então, da página 20 até a 23, juntos. Espero que vocês tenham feito, consigam corrigir. Não quero apostila em branco, hein? Então, é isso, meus amores. A Pro aguarda vocês na quinta-feira, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.